Meu nome é Elias, e por muito tempo eu acreditei que o mundo me devia algo. Talvez por ser o filho mais velho, ou talvez porque, no fundo, eu esperava que minha presença bastasse para merecer tudo que meu pai havia construído. Desde pequeno, ouvia falar do legado da nossa família, menos uma empresa modesta, mas sólida, iniciada pelo meu avô com as próprias mãos calejadas e um rádio velho no bolso. Meu pai cresceu carregando caixas e lidando com dívidas, e quando finalmente deu certo, bom, ele dizia que tudo aquilo era para nós. Eu entendia como eu, mas nunca perguntei se ele via do mesmo jeito Cresce no Mile, do ruído dos caminhões, do cheiro de madeira crua e do som abafado das conversas de escritório. E, entre tudo isso, havia também um som mais difícil de escutar, o silêncio entre mim e meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas suas ausências diziam mais que qualquer discurso. Eu me tornei um homem tentando entender a ausência dele. Trabalhava na empresa desde os 16, fazia o que me mandavam. Nunca questionei. Era como se minha lealdade fosse uma herança, silenciosa ao menos algo que, um dia eu me seria retribuído, naturalmente, como uma dívida que o tempo se encarregaria de pagar. Mas então ele casou de novo, aos 63 anos. Apareceu em casa com uma mulher 30 anos mais jovem e um olhar renovado. Ela trazia consigo um filho adolescente, o Miguel. Não era meu irmão. Era meu lembrete de que o tempo dele ainda estava correndo. No começo, não me importei. Eu já era adulto, já tinha minha casa, minha rotina. Mas algo começou a mudar. Na forma como meu pai olhava para o Miguel, era diferente. Não era apenas carinho, era uma presença que eu nunca tive dele. E Miguel crescia, até que um dia entrou para a empresa também. No início, ele ficava mais no setor criativo. Depois começou a se envolver em decisões. Eu fingia não perceber, mas por dentro, cada movimento dele era um arranhão nas paredes internas que levei anos para levantar. Você está exagerando, Elias, minha esposa dizia. Mas não era exagero, era abandono. Um abandono que veio com assinatura, cartório e silêncio. 2 semanas antes do aniversário de 70 anos do meu pai, fui chamado para uma reunião formal. Na mesa estavam ele, o advogado, e Miguel. Na minha frente, um documento. E nele, uma frase que desmoronou tudo dentro de mim. Miguel passará a ser o único administrador da empresa após minha partida. Olhei para o meu pai. Ele não desviou o olhar, mas também não explicou. Apenas disse: você já tem sua vida, Elias. Achei que era hora de deixar isso com alguém que quer construir algo novo. Eu quis responder, mas não havia palavras. Só aquela sensação profunda de ser esquecido enquanto ainda estou aqui, vivo. Saí da sala, sem olhar para trás. E foi ali, naquele instante, que percebi: a dor mais cortante não é a da perda, é a da substituição. Por 2 semanas, mergulhei no silêncio. Quis sumir, quis quebrar tudo, mas sobretudo, quis entender o que em mim ainda buscava tanto reconhecimento, tanto amor. Foi nesse intervalo, menos nesse limbo, entre a mágoa e o vazio, que algo estranho começou a acontecer. Mas essa parte você talvez não vá acreditar. Aquela noite, depois da reunião, foi como se o tempo tivesse parado dentro de mim. Cheguei em casa, tranquei a porta e sentei no escuro. Nem as luzes conseguia acender. Era como se algo dentro de mim dissesse: fica no escuro, Elias. É aí que você vai encontrar o que precisa ver. Minha esposa tentou falar comigo, mas eu não conseguia explicar aquela dor que não doía no corpo, só nos espaços vazios. Nos espaços onde antes havia orgulho, pertencimento, direito. Eu estava com raiva, mas não era só do meu pai, era de mim mesmo, por ter passado a vida esperando que ele me escolhesse. Como se ainda fosse aquele menino de 7 anos, em pé na porta da oficina, esperando ele terminar o trabalho para brincar comigo. E ele nunca terminava. Miguel não esperou. Miguel foi, esteve lá, fez o que eu não tive coragem ou disponibilidade emocional de fazer. Eu segui o que me diziam, ele seguiu o que sentia, e talvez, por isso, ele tenha sido escolhido. Essa verdade me rasgava, mas ao mesmo tempo, algo em mim começava a se abrir, como se por trás da dor existisse uma pergunta não respondida. O que você realmente perdeu, Elias? No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Não consegui voltar a dormir. Peguei o carro e fui até o antigo sítio da minha avó, onde costumávamos passar as férias quando eu era pequeno. O lugar estava abandonado, mas ainda carregava o cheiro de infância. E ali, sentado num tronco caído,
Respirei fundo e comecei a chorar. Não era um choro bonito. Era um choro daqueles que vêm de lugares antigos. Choro de abandono. Choro de ausência. E, ali, entre as lágrimas, me lembrei de uma coisa que nunca mais tinha pensado. Uma vez, quando eu tinha uns 8 anos, meu pai me levou sozinho para pescar. No meio do silêncio do lago, ele me olhou e disse: "Você acha que eu te amo pouco, Elias, mas você nunca me pede nada. Nunca me chama. Nunca me deixa saber que você ainda precisa de mim." Na hora, eu nem entendi direito. Mas agora fazia sentido. Talvez eu tenha passado a vida esperando ser visto, mas sem nunca me permitir ser vulnerável o bastante para ser encontrado. E foi nesse instante que algo estranho aconteceu. Naquela clareira silenciosa, vi uma luz se mover entre as árvores. Não era uma lanterna, não era sol. Era uma espécie de brilho pulsante, como se o ar vibrasse diferente. Por um segundo, senti medo, mas logo depois veio uma calma, um silêncio tão profundo que parecia me abraçar por dentro. Fechei os olhos, e algo sussurrou, não com palavras, mas com sensação: "Você não foi esquecido. Você foi guiado para dentro." E naquele instante, eu soube, alguma coisa estava prestes a mudar. Não do lado de fora, mas aqui, dentro, na parte que ainda acreditava que o valor vem do que herdamos. Talvez o maior legado que alguém pode deixar seja justamente o vazio que nos obriga a preencher com quem realmente somos. E foi então que recebi uma mensagem inesperada de Miguel. 2 linhas apenas: "Elias, precisamos conversar. Há algo que você não sabe." A mensagem de Miguel chegou num sábado, perto do meio-dia. Eu reli e deixei sem resposta. Por orgulho, talvez, ou por medo do que ele poderia dizer. Durante muito tempo, alimentei uma versão dele na minha cabeça, um oportunista bem articulado, que chegou tarde na história da família e logo se sentou à mesa principal. Mas a verdade é que, por trás da minha raiva, havia algo ainda mais doloroso: inveja. Não daquela que deseja o mal, mas daquela que denuncia o que nos falta. Miguel tinha o que eu nunca soube cultivar: presença. Ele estava lá, escutava, observava, e de algum modo tocou o coração do nosso pai com algo que eu não consegui. Por 3 dias ignorei a mensagem, mas ela não me ignorava. Ficava ali, vibrando silenciosa no fundo da minha mente. Até que, numa noite, sonhei com meu pai. Estava sentado no banco da oficina, mexendo numa velha caixa de ferramentas. Sem olhar para mim, disse: "Nem tudo o que deixamos é material. Às vezes, o que fica é o que a gente não teve coragem de dizer." Acordei com a sensação de ter sido chamado de volta, como se algo ou alguém menos pedisse que eu escutasse. Dessa vez, de verdade, respondi a mensagem de Miguel no mesmo dia. Com poucas palavras, podemos conversar, mas sem mentiras. Ele respondeu imediatamente. Disse que me encontraria na antiga loja de ferramentas do nosso avô, hoje desativada. Era simbólico demais para ser coincidência. Quando cheguei lá, o sol já começava a cair. As luzes do lugar estavam apagadas, mas a porta estava entreaberta. Miguel estava dentro, sentado num banco de madeira, com uma expressão que não combinava com Vitória. "Obrigado por vir," ele disse, e pela primeira vez, sua voz não carregava defesa. "Carregava peixe, fala logo, Miguel," eu disse, mais ríspido do que queria. "O que você tem para me dizer?" Ele respirou fundo, abaixou a cabeça e disse: "O pai está doente, Elias. Silenciosamente há quase 1 ano. É degenerativo. Não tem cura." Senti minhas pernas tremerem. Mas não era só pela notícia. Era pela vergonha de ter ficado tão preso ao meu ressentimento, que não percebi os sinais de fragilidade naquele homem que um dia chamei de herói. "Por que ele não me contou?" perguntei, com a garganta travada. "Porque ele achava que você não iria aceitar. QIA, brigar, acusar, tentar forçar decisões. Ele queria te poupar, ou talvez evitar mais mágoa." As palavras cortavam por dentro, não porque eram injustas, mas porque tinham verdade. Miguel continuou: "A empresa. Ele me deu porque queria que eu cuidasse disso com um olhar novo. Mas ele deixou algo para você também." Eu franzi a testa. "O quê?" Miguel levantou-se, até uma velha caixa metálica no canto da sala, e tirou de dentro uma carta, selada com o nome do meu pai, escrita à mão. "Elias, se você estiver lendo isso, é porque teve coragem de escutar o que ainda não foi dito. O que eu te deixei não está no papel. Está no espaço que você nunca ocupou,
porque sempre tentou merecer. Você não precisava provar nada para mim, só precisava voltar para si mesmo. Parei de ler ali, não conseguia continuar. Miguel se aproximou devagar e disse: ele sabia que você precisava de algo diferente, por isso deixou isso para você. Uma sala só sua, dentro da sede antiga da empresa, não para administrar, mas para criar. Criar? O quê? Perguntei, quase num sussurro. Ele dizia que você tinha algo que ninguém via, mas que o universo via muito bem. Naquele momento percebi, talvez eu tenha passado a vida inteira tentando caber numa cadeira, quando o que eu precisava mesmo era construir meu próprio altar. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou, porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais nossas histórias. Fiquei ali, parado, carta na mão, silêncio no peito. A oficina antiga parecia respirar comigo, lenta, densa, carregada de coisas que nunca foram ditas em voz alta. Miguel não esperava que eu dissesse nada, apenas me olhava com respeito, silencioso. Não era compaixão, era compreensão. A carta do meu pai, aquela letra torta, tão dele, parecia escrita com o que sobrou depois que ele parou de tentar se explicar. Era como se, ali, ele finalmente tivesse me visto. Na manhã seguinte, fui até a sede antiga da empresa, menos o prédio pequeno, onde tudo começou. Ninguém me esperava. Ninguém me impediu. Lá dentro, um corredor de portas antigas. E no fim dele, uma porta com meu nome, Elias, escrito com uma caneta azul, gasta, quase desbotada. Abri devagar. A sala estava vazia, mas não era um vazio comum. Era um vazio que acolhia. Havia uma mesa de madeira envelhecida, uma poltrona antiga de couro, uma estante vazia, uma janela voltada, pronas, e no canto, um rádio velho, igual ao que meu avô usava no início da empresa. Fiquei parado por minutos, talvez horas. Não chorei, não sorri, só respirei. Aquela sala não me dava respostas, mas me dava permissão. Permissão para não ser o filho ideal, o herdeiro óbvio, o administrador frio. Me dava o direito de ser só Elias, com minhas falhas, com minha história, com o que ainda não floresceu. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentei sem pressa e comecei a escrever. Não um plano de negócios, não um pedido de explicações. Comecei a escrever o que eu nunca tive coragem de dizer. Minha dor, meus silêncios, minha tentativa desesperada de merecer amor, onde já havia amor, mas sem forma visível. E enquanto escrevia, uma frase surgiu, sozinha no papel. A dor que você sente hoje é o que sobrou da sua resistência em aceitar quem você é. Li aquela frase 3 vezes, e então entendi. A dor não era meu castigo, era meu convite. Convite para parar de tentar ocupar espaços que não me pertencem. Convite para reconhecer que talvez o que o universo queria me entregar não era poder, mas paz. Ali naquela sala esquecida, algo começou a nascer. Não era empresa, não era vingança, era outra coisa. Algo mais silencioso, mas e profundo. Mais verdadeiro, talvez fosse só eu, começando a voltar para casa. Mas 2 semanas depois, o inesperado aconteceu. E tudo, menos absolutamente, tudo, menos mudou de novo. 2 semanas se passaram, desde aquela primeira tarde na sala esquecida. Eu voltei lá todos os dias. Não para trabalhar, não para planejar. Voltei para ouvir o que minha alma vinha tentando me dizer há anos menos, mas que eu abafava com responsabilidades, cobranças, expectativas herdadas. Comecei a escrever sem intenção de mostrar a ninguém. Era como se algo me guiasse pelas palavras, como se eu estivesse reconstruindo minha história com outra frequência. Escrevi cartas para o menino que eu fui, para o pai que tentei agradar, para o medo que me moldou. E a cada página, sentia menos raiva de Miguel, menos mágoa do meu pai e mais ternura por mim. Até que, numa manhã, recebi uma ligação da advogada da família. Elias, seu pai quer te ver. Hoje, ela não explicou, mas a voz dela tremia. E de algum modo, eu soube. Era o fim. Cheguei à casa dele no fim da tarde. O céu estava denso, da cor daquilo que não se nomeia. Minha madrasta me recebeu com um abraço silencioso. Miguel estava no corredor, olhando pela janela. Ele não tentou me impedir, não me guiou, só disse: vai, ele está te esperando. Abri a porta devagar. Meu pai estava na poltrona, mais magro, mais frágil, mas com os olhos, os mesmos de sempre. Mas pela primeira vez, eu vi neles o homem que ele era sem.
armadura. Sentei ao lado, não disse nada. Ele me estendeu a mão, e ali, entre nossos dedos, uma energia que não vinha do sangue, nem da biologia. Era a alma, reconhecendo alma. Elias, ele disse, com voz rouca, menos eu errei em tentar te fazer parecido comigo. Meus olhos se encheram. Você não me decepcionou. Eu é que demorei a entender que o seu silêncio era grito, e que sua distância era defesa. Ficamos em silêncio por longos minutos. Nenhum de nós conseguia chorar. A emoção era funda demais para cair pelos olhos. A sala era o que eu podia te dar. Ele continuou, mas o espaço era seu, desde sempre. Eu só precisei perder as forças para te deixar ver isso. Me aproximei, encostei a testa na dele e sussurrei. Eu também errei, pai. Quis que o Senhor fosse o que eu precisava, sem perceber que o Senhor já estava tentando ser o que conseguia. Ali, sem cerimônia, nos perdoamos, sem desculpas, sem discurso, apenas nos reconhecendo como dois homens que passaram a vida tentando acertar cada um à sua maneira. E então ele me disse, num fio de voz, Miguel vai cuidar do que está fora. Você cuida do que está dentro. Fechei os olhos, respirei. Era isso, era ali, era agora. Não pela empresa, não pela herança, mas pela presença naquela noite. Meu pai dormiu em paz e nunca mais acordou. O enterro foi simples. Meu pai sempre disse que não queria homenagens grandiosas, flores caras, discursos vazios. Quando eu for, deixa só o silêncio falar por mim, ele dizia. E foi assim. Família próxima, alguns antigos funcionários, um ou outro amigo, de juventude, nada de terno preto. Ele pediu que vestíssemos branco. Naquela manhã, o céu estava sem nuvens, mas dentro de mim, chovia. Miguel caminhava ao meu lado, como se estivéssemos pela primeira vez, lado a lado, sem disputa por um pai que no fundo só queria ser amado à sua maneira. Durante o velório, uma senhora se aproximou de mim. Nunca tinha visto. Você é o Elias? Perguntou com delicadeza. Sim, eu sou Beatriz. Fui cuidadora do seu pai nas últimas semanas. Ele falava muito de você. Meu coração apertou. Falava. Sim, dizia que, apesar da distância, você era o filho que carregava a luz silenciosa da família, que você tinha uma alma de construtor invisível. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, na frente de todos, porque às vezes o que a gente mais precisava ouvir vem de onde a gente menos espera. Depois da cerimônia, voltei para a sala da sede antiga. Estava como eu deixei, mas algo nela parecia diferente, mais viva, mais minha, e foi ali que compreendi. Aquilo não era um prêmio de consolação, era um altar de recomeço. Comecei a reorganizar o espaço, sem pressa, sem metas. Coloquei ali uma pequena planta, um abajur de luz, âmbar, livros de Bruce Lipton, Neville Goddard e até aquele caderno antigo do meu avô, com anotações sobre vibração e intuição, que encontrei por acaso nos arquivos da empresa. Tudo parecia estar me apontando para algo maior. Uma tarde, encontrei uma folha solta dentro do rádio antigo. Era uma anotação manuscrita do meu pai. Se nossos filhos não herdarem os negócios, que herdem o sentido. Se não herdarem o sentido, que herdem a presença. Li aquilo em voz baixa, repetindo, como a mantra. Era isso que ele me deixou, presença. E essa presença começava a se transformar em direção. Criei um espaço ali mesmo para escutar pessoas, gente da empresa, familiares, antigos colegas, gente que como eu carregava feridas silenciosas por não terem sido vistos, não oferecia respostas, só escuta, excelência, só presença. E para minha surpresa, aquilo começou a curar algo dentro de mim também. Pela primeira vez, eu não era o filho à sombra, nem o homem ressentido. Eu era só Elias, inteiro, disponível, presente. E então, num fim de tarde, Miguel apareceu na porta com os olhos marejados. Posso entrar? Ele disse, quase num sussurro. Eu apenas balancei a cabeça. Ele entrou, sentou e ficou em silêncio por longos minutos. Nenhum de nós disse nada, até que ele falou. Você acha que o pai nos dividiu? Ou que nos preparou para algo que só agora começa? Não respondi, mas naquele instante, algo dentro de mim soube. Talvez a maior herança não seja o que recebemos, mas o que somos obrigados a despertar, quando nada mais nos distrai da nossa verdade. Depois daquele dia, Miguel começou a visitar a sala com mais frequência.
Não falava muito. Às vezes, só ficava ali sentado, mexendo no rádio antigo como se procurasse alguma estação do tempo. Com o passar das semanas, nossa relação deixou de ser aquele campo de disputa mudo, virou solo fértil. Sem que a gente percebesse, estávamos regando o que antes era só ausência. Não precisei pedir perdão, ele também não. Mas um dia, quando saía pela porta, Miguel parou e disse: "Sabe o que eu mais invejava em você?" "Invejava o quê?" perguntei, surpreso. "Sua profundidade. Eu sempre fui bom com gente, números, ideias. Mas você sente o mundo de um jeito que eu não consigo." Não soube o que responder, só sorri. Um sorriso pequeno, quase, mas verdadeiro. Naquela noite, sentei na sala escura e escrevi uma carta. Mas dessa vez, não era pro meu pai, nem pro menino que fui. Era pro homem que eu estava me tornando. "Elias, você não foi deixado de lado. Foi chamado para dentro, porque sua missão não era continuar os negócios da família. Era curar as rachaduras invisíveis dela." Na semana seguinte, algo começou a tomar forma. Um projeto nasceu devagar, como tudo que é sagrado. A partir da dor que virou sabedoria, criei ali, naquela sala simples, um espaço de escuta profunda, um pequeno centro de presença emocional, sem nome chamativo, sem divulgação, só um lugar onde as pessoas podiam sentar, respirar e lembrar que estavam vivas. Vieram antigos funcionários, ex-clientes, até vizinhos da região, gente que só queria contar sua história para alguém que não estivesse com pressa. Aos poucos, os encontros se tornaram rituais, sem dogmas, sem promessas, só silêncio e verdade. Usei conceitos que antes pareciam distantes: coerência cardíaca, neuroplasticidade, vibração de gratidão. Mas explicava tudo com palavras simples. Seu corpo escuta tudo que sua alma. A frequência da sua dor pode ser transformada com presença. Não é o que falta, é o que você não consegue sentir. As pessoas choravam, não de tristeza, mas de reencontro. E foi ali, entre almofadas no chão, chamurno e histórias interrompidas pela emoção, que percebi: eu estava exatamente onde deveria estar, fazendo o que sempre precisei que alguém fizesse por mim. A empresa seguiu com Miguel. Ele floresceu lá, com talento, ética, inovação. Mas aqui, nesse espaço, entre a dor e o silêncio, eu também floresci. Um dia, uma senhora de 72 anos me disse: "Elias, você não herdou a empresa, mas herdou a cura." E naquele instante, eu entendi o que meu pai quis dizer no fim. Miguel cuida do que está fora. Você cuida do que está dentro. E assim seguimos, cada um no seu lugar. Mas finalmente, no mesmo caminho, a notícia do pequeno espaço de escuta foi se espalhando. Não pelas redes, mas pela alma de quem vinha. As pessoas chegavam machucadas, às vezes, sem saber o porquê. Sentavam, em silêncio, e aos poucos, começavam a se abrir. Perdas, lutos antigos, falta de doenças que a medicina explicava, mas a alma não entendia. E ali, naquela sala sem títulos nem promessas, elas voltavam a ouvir o que sempre estivera dentro. A presença. Do que é, um senhor de 68 anos, com Parkinson avançado, veio num desses encontros. Sentou-se com dificuldade, mas com os olhos brilhando. Disse que não esperava cura, só queria ser escutado sem pressa. Quando eu falo com médicos, eles olham para o meu corpo. Mas aqui, eu sinto que alguém olha para minha alma. Essa frase me atravessou como um chamado, e naquele mesmo dia, decidi nomear o espaço. Chamei de sala presente, não por ser um presente, embora fosse, mas porque tudo ali acontecia no agora, sem passado preso, sem futuro ansioso. Miguel ficou sabendo e apareceu por lá uma tarde. "Elias, isso é incrível. Você tem ideia do que está fazendo?" "Não muito", respondi sorrindo. Ele se aproximou, olhou ao redor e disse: "É estranho. A empresa cresceu muito. Temos novos contratos, parcerias, até planos de expansão internacional. Mas toda vez que venho aqui, parece que encontro o que deixei para trás." Olhei para ele e vi, não um meio-irmão que herdou o que achava que era meu, mas um homem em busca da mesma coisa que eu. "Sentido, você herdou o nome", eu disse. "Mas o nome é só forma. O que estamos aprendendo aqui é essência." Ele assentiu, e num gesto inesperado, tirou do bolso uma chave. "Essa era do pai. É simbólica, mas acho que agora ela tem que ficar com você." Era a chave da sala, a original, com a inscrição antiga, sala de criação. Peguei com cuidado, e pela primeira vez,
percebi que o que me foi tirado, na verdade, estava sendo read. Quando o universo fecha uma porta, às vezes é porque aquela porta já não nos comporta mais. E naquele instante, algo dentro de mim disse: você está pronto. Não sabia exatamente para o quê, mas sabia que havia deixado de resistir. Eu não era mais o homem que buscava provar valor, nem o filho rejeitado. Era só presença em forma de homem. E esse era o verdadeiro legado. Meses se passaram. A sala presente cresceu. Não em tamanho, mas em silêncio. Vieram pessoas de outras cidades, de outras vidas, cada uma trazendo sua própria ausência. Aprendi que existem dores que não têm nome, apenas peso, e que às vezes tudo que alguém precisa é de um lugar onde possa colocar esse peso e descansar. Miguel e eu nos víamos com frequência. Ele me consultava para decisões da empresa, mas agora, não por obrigação, por respeito e afeto. Um dia, durante uma reunião informal, ele disse: acho que o pai sabia exatamente o que estava fazendo. Deu a empresa para mim, mas deixou o templo com você. Tive vontade de responder, mas não consegui, porque no fundo, ele estava certo. E foi então que algo aconteceu. Algo que nenhum de nós esperava. Recebi uma carta menos dessas de papel, mesmo, sem remetente, com letra firme e pausada. Elias, estive na sua sala. Você não me viu, mas eu vai voltar. Eu estava ali, quando você ouviu a mulher que perdeu o marido, quando tocou o ombro do rapaz que pensava em desistir, quando ficou em silêncio com aquela senhora que só precisava chorar. Você não herdou a empresa, Elias. Herdou a vida e devolveu ela para muita gente. Não havia assinatura, mas havia uma folha dobrada dentro do envelope. Era uma cópia antiga da certidão de nascimento, minha, e nela, um detalhe que eu nunca havia notado. Meu segundo nome era o mesmo do meu avô, o fundador da empresa, e no verso, escrito à mão, uma única frase: a missão verdadeira não passa de pai para filho, ela passa de alma para alma. Senti um arrepio na espinha, como se naquele instante toda a linha do tempo se dobrasse diante de mim, e eu visse finalmente que tudo tinha sido como precisava ser. Meu pai, meu avô, minha história, minhas dores não estavam em disputa, estavam em travessia. E Miguel era outra parte da ponte. Sem ele, eu teria ficado preso na raiva. Sem mim, ele teria se perdido no fazer. A vida, com sua inteligência misteriosa, tinha nos dado o que precisávamos, não o que queríamos. E talvez essa seja a verdadeira manifestação, não a do controle, mas a da entrega. Entregar o nome, o papel, o passado e receber a essência. Naquele dia, sentei na sala vazia, rádio ligado num chiado suave, e escrevi, pela última vez, naquele caderno: a maior herança é a liberdade de não repetir a história menos, mas de curá-la em silêncio. Fechei os olhos, e tudo estava em paz. A sala presente segue ali, firme como um sussurro antigo, que nunca deixou de chamar. Às vezes, não aparece ninguém. Outras vezes, vem 4, 5 pessoas. Mas nunca é sobre quantidade, é sobre profundidade. Hoje, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu não sei responder com um título, nem quero. Digo apenas: eu escuto o que quase ninguém tem tempo de escutar. A dor invisível, a esperança tímida, o silêncio entre uma lágrima e outra. Miguel continua liderando a empresa. Está indo bem, me crescendo. E de vez em quando, vem até a sala, senta no chão comigo e diz: aqui é onde eu me lembro de quem eu sou. Outro dia, ele trouxe meu enteado de 12 anos. Disse que o menino queria conhecer a sala que faz as pessoas chorarem e saírem leves. Sentei com ele no chão, dei um chá simples e disse: sabe por que as pessoas choram aqui? Ele respondeu com os olhos: não, porque pela primeira vez elas se escutam de verdade. Ele sorriu. E naquele instante percebi: o legado tinha voltado a girar, não como antes, não nas mãos, mas no coração. Meu pai se foi, mas de um rastro de silêncio fértil. Não um silêncio de ausência, mas de presença que não grita. E hoje, quando olho para trás, não sinto mais perda, sinto completude, tudo aquilo que um dia me feriu. Hoje me guia, a mágoa que me aprisionou. Foi a ponte que me libertou, e a ausência que me rasgava. Foi a mesma que abriu espaço para a minha verdade florescer. Se você me perguntar o que eu aprendi com tudo isso, eu não te daria uma fórmula, mas talvez eu te deixasse com uma pergunta: e se aquilo que você perdeu for justamente
O que está te empurrando para quem você nasceu para ser? A dor não veio para te punir. Ela veio para te mostrar onde sua alma ainda está dormindo. E o perdão não é esquecer, é permitir que a memória do que doeu não defina mais o que você é. Hoje, eu sou Elias, não o filho preterido, não o herdeiro esquecido, mas o homem que aprendeu a herdar a si mesmo. E agora que tudo está em seu lugar, enfim, agradecer ao meu pai, ao Miguel, à vida e principalmente ao vazio que me ensinou a me preencher de dentro para fora.